Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Eu tenho pensado muito ultimamente, nessa atitude que, infelizmente, muita gente tem cometido, tem praticado de uns anos para cá e que tem sido citado em todos os meios de comunicação e todas as redes sociais, aquela atitude chamada negacionismo. Alguém que quer negar uma verdade muito evidente, mas quer negar a si mesmo. Vamos lembrar alguns casos aqui. 2020, explode no mundo a pandemia da Covid-19. Algo inédito, não se sabia praticamente nada a respeito quando a crise começa. Só se sabia que era provocado por um vírus que foi chamado de corona, e aí a imprensa dizia o novo coronavírus. Não se sabia nada a respeito. E eis que cientistas, gente com PhD em medicina, em microbiologia, estudando dia e noite para descobrir uma maneira de resolver, de tratar uma vacina. Quando finalmente a vacina foi desenvolvida, aí aparece alguém que nunca leu um livro na vida inteira e fala, não, essa vacina é bobagem, não tem que usar vacina não, se usar vacina vai virar o jacaré, não sei o quê. Ou seja, negacionismo, negando uma verdade óbvia demais. Vamos pensar em outro exemplo, a questão climática. Já há muitos anos, não é de agora, há muitos anos cientistas têm alertado para o fato que o desmatamento, que a emissão de carbono na atmosfera, tudo isso está afetando o clima da Terra e o planeta, a temperatura média do planeta está aumentando. A temperatura média dos oceanos tem aumentado também. Isso tem consequências imprevisíveis. Os modelos que a ciência tem hoje em relação ao clima ainda são tanto precários. E mesmo assim, já se sabe que as consequências podem ser cada vez mais dramáticas, cada vez piores e mais intensas. A seca no Amazonas, essas inundações no Rio Grande do Sul, são alguns exemplos disso. Aí vira alguém e fala assim, isso é bobagem, não existe. E tem que desmatar mesmo, tem que desmatar porque a economia não pode parar. Ou seja, querendo negar uma verdade muito básica, a verdade muito básica que não pode ser negada pela lógica, pela ciência, é que o desmatamento está afetando o meio ambiente, a poluição está afetando os biomas, estão sendo destruídos por causa da ação humana. Não é castigo de Deus, é a ação humana que está fazendo isso. Ou então vejam o sistema judiciário, pessoas que estudam muito e sabem, entendem do que estou falando, aí vira alguém que nunca chegou perto de uma faculdade de direito na sua vida inteira, nunca viu um livro de direito na sua vida e diz que a Suprema Corte de Justiça do país está errada. E se você perguntar por quê, e a pessoa vai responder assim, porque sim. Está errado por quê? Porque sim. A vacina contra a Covid faz mal. Por quê? Porque sim. Ou seja, são pessoas adultas, mas que agem como se fosse um menino de 5 anos de idade. Criança pequena que é assim, né? Você já percebeu? Vai conversar com a criança pequena, um menino de 5 anos de idade, você pergunta algo e ele responde não. E você pergunta por quê? Ele responde, por que não? Ou então, o contrário, né? Se o menino diz sim, você pergunta por quê, ele vai dizer por que sim. Sim, porque sim, não, porque não. A gente aceita isso de uma criança de 5, 6 anos de idade, mas de um adulto não dá para aceitar. Mas aí vem a questão, o que leva a pessoa a ser negacionista? A resposta, a Bíblia nos diz que está no orgulho. Orgulho, arrogância, soberba, empáfia. E o que é orgulho? É a pessoa se considerar melhor do que os outros. É a pessoa que não ouve o que o outro diz porque se considera melhor, mais sábia, se considera acima. A tradição cristã, há séculos, entende que o orgulho é o pior dos pecados. Santo Agostinho,
foi o primeiro a colocar isso por escrito. O orgulho é o primeiro e o pior dos pecados. Todos os demais, de um jeito ou de outro, vão ser consequências da soberba. Você já parou para pensar quantas vezes a Bíblia fala a respeito do orgulho e sempre condenando? A Bíblia vai exaltar a humildade e vai condenar de uma maneira muito incisiva, de uma maneira muito contundente, a arrogância. Quantas e quantas vezes a Bíblia fala sobre isso? Nos dois testamentos. Os humildes é que serão exaltados, Jesus falou. Deus resiste aos soberbos, a Bíblia vai dizer. Miqueias, o profeta, vai falar que Deus espera que a humanidade, toda a humanidade, não só o Israel, mas toda a humanidade, ande com humildade na presença de Deus. O mesmo Paulo, citando Paulo outra vez, vai dizer, no lugar de ser desorgulhosos, quer dizer, arrogantes, soberbos, condescendei com o que é humilde. Palavra difícil, né? Ninguém usa essa palavra no dia a dia. Prefiro estar na companhia daqueles que são humildes. A gente poderia traduzir assim. A arrogância leva a pessoa a achar que era melhor do que os outros. Então, o sujeito que nunca leu um livro na vida inteira, ele se considera melhor do que todo mundo e despreza o que a ciência diz, porque a sua soberba é tão grande que ele não admite que o outro pode estar certo. Não admite que o outro pode ter razão. A Bíblia nos convida a termos uma atitude de humildade, a ouvir o que o outro tem a dizer. E se o outro tiver razão? E se ele estiver certo? E se a opinião que eu ouvi o outro falar, e eu sigo de maneira acrítica, se o fulano falou é verdade. E se ele estiver errado? A humildade é o caminho cristão. É o caminho dos que seguem a Jesus. Não a soberba, não a arrogância, não o orgulho. Pense nisso. Este é o Fé e Café. Se você gostou desse vídeo, clique aí na mãozinha do joinha. Comente, coloque suas impressões, sugestões. Inscreva-se se ainda não o fez. Aos que já se inscreveram, minha gratidão. E ajude a compartilhar também. Por tudo isso eu te agradeço muito.